Olá, bem-vindas à Matriarca Network. Hoje estamos aqui com a Juliana Reis, que está à frente do projeto Milhas pela Vida das Mulheres. Eu estou aqui também com a Josefina e hoje a gente vai ter uma conversa super importante, buscando um pouco o Dia Internacional da Descriminalização do Aborto, para conversar sobre esse assunto super complexo, político e importante de ser conversado sem tabus e também buscando novas soluções muito diferentes do que a gente tem visto no país. Então, eu queria agradecer a Ju, primeiramente, por estar aqui, topar conversar com a gente. Fazia muito tempo que a gente queria conversar com você. E queria te falar bem-vinda. Esse é um espaço seu para que você quiser conversar com a gente. E eu queria que, para começar, se você pudesse contar um pouco de você, sua trajetória e as temáticas que te movem no seu trabalho. Olá, muitíssimo obrigado eu em retorno de ter mais esse espaço, né, para poder falar de aborto, para poder tirar o aborto do armário. A gente vive disso, né? Falar do aborto é o nosso negócio e é a nossa missão. Então, obrigada, bom dia a todos que vão estar assistindo isso em algum momento, a Josefina e a Renata. Minha trajetória, bom, eu começaria talvez falando dos meus abortos, né? Na verdade, eu fui criada no Rio de Janeiro dos anos 70, 80, atravessei um momento específico do Brasil e do Rio, né? Muito liberado, e por conta talvez até do próprio comportamento cultural da nossa sociedade naquele momento, eu atravessei os meus abortos e tive inclusive a ocasião de vivenciar diversos abortos, né? Tem gente que brinca comigo dizendo que eu fiz todo o cardápio da situação de vivência do aborto, só não fiz, óbvio, aquela em que, sendo negra, pobre, periférica e sem formação e sem meios econômicos, aquele que mata, né? Prova é que eu estou viva até hoje. Então, enfim, a gente pode até contar essas histórias ao longo disso, mas eu vivenciei, inclusive, o aborto, que apesar de ser luxuoso, por ser clandestino, ele era perigoso. E eu tive uma hemorragia interna, fruto de uma gravidez tubária não diagnosticada no aborto, que quase me matou, né? Então, quase que eu entrei para as estatísticas. Isso lá atrás, muito lá atrás. Em seguida, eu fui viver fora do Brasil e eu tive a ocasião também de fazer um aborto pragmático, um aborto de escolha de vida, um aborto onde eu vivia numa situação estável, familiar, já tinha filhos, não era o momento, e eu simplesmente optei por interromper a gestação, inclusive tendo sido indenizada pelos dias de trabalho que eu perdi para poder realizar esse abortamento. Então já é uma situação totalmente, né? E um pouco mais tarde, numa gravidez desejada, com uma criança que já tinha nome, sobrenome, projetos de vida e desejo, eu novamente optei pelo aborto diante de um diagnóstico de malformação fetal. Então, eu meio que estou habitada por esse tema quase que involuntariamente, né? Um tema que me comove, que me mobiliza, que me aciona, e que, em algum momento, dentro da minha carreira, que não era de uma pessoa do terceiro setor, era de uma roteirista, diretora, eu estava trazendo isso tudo de volta em histórias que eu optava a contar, que eu queria contar, com personagens aborteiros, né? Com um caso real no Brasil, que aconteceu em 2007, 2010, que é o caso das 10 mil mulheres do Mato Grosso do Sul, onde 10 mil mulheres que frequentaram uma clínica de planejamento familiar foram expostas judicialmente, foram investigadas, foram perseguidas judicialmente num maior processo de aborto que já aconteceu na história da jurisprudência. O juiz do caso diz que nunca, desde que existe o direito, havia havido uma tal perseguição
de mulheres coletivamente falando, né? A aborteira, no caso, a doutora Neide, que era a minha protagonista, ela apareceu morta na beira de uma estrada nos arredores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Enfim, nesse momento em que eu estou desenvolvendo esse projeto de ficção, a Ancine começa a mudar, os meios de produção no Brasil de audiovisual começam a mudar, e quando eu falo mudar negativamente, começam a ser desmobilizados, desarticulados, começam a ser aparelhados por gente, sei lá, né? Gente do mal, gente que hoje é investigada em justiça por formação de quadrilha, apesar de continuarem nas instâncias de poder ao nível de cultura. Em seguida, por impeachment da Dilma, em seguida, fim do Ministério da Cultura, em seguida, o atual presidente da República. Ou seja, o ambiente ficava cada vez menos propício para se fazer um filme que pensava em interlocução com o grande público, ou seja, um filme caro, com elenco importante, e eu correndo atrás dessa uma forma de resistência, mas também de o que eu faço na minha vida, né? Eu ia adaptando o meu projeto primeiro para uma série documental, depois para um documental unitário, e fui, mas o tema do aborto não saiu mais de mim. Curiosamente, eu me vi quase que fora do meu ambiente natural, que é o ambiente do audiovisual, que é o ambiente do roteiro, que é o ambiente da direção, do cinema, mas o tema ficou. E por força desse monotematismo de falar disso o tempo todo, surge o debate sobre doação de milhas para ajudar mulheres a viajarem para a Colômbia a fazer um aborto seguro e legal. E eu me vejo hoje instalada no terceiro setor, né, coordenando uma ação direta, né, uma ação que tem cara de desobediência civil, mas que é absolutamente paladina da justiça, dentro da lei, e que vai virar ONG muito em breve. É quase um lead, porque eu falei meio de tudo que a gente pode debater, né? Mas esse é o meu trajeto pessoal, desde as vivências mais íntimas até uma coisa de evolução que não é não voluntário no sentido de eu decidir, mas que acho que eu abracei a questão de falar do aborto de uma maneira tão potente que eu fui mudando tudo em volta da minha vida, mas o tema do aborto ele hoje está dentro de mim, em cima, embaixo, do lado, e eu não abandono ele. Legal, Ju. É muito legal, assim, poder falar abertamente disso com você. Acho que eu admiro muito o seu trabalho, principalmente por essa força de não ter medo dessa temática, buscar debater essa temática, que por mais que sejam, tem muitos casos pessoais, acho que na sua trajetória, é uma temática que todas nós passamos e pensamos e vivemos, né? Eu lembro muito quando a gente fez o encontro no final do ano, em que eu me vi rodeada, numa sala rodeada de mulheres onde todas já tinham passado por a situação de aborto e todas tinham muitos casos na família. E naquele momento em que eu não passei por essa situação e também não sei nenhum caso perto e da minha família, eu percebi que provavelmente não era porque não tinham esses casos, mas porque as mulheres não estavam em uma situação confortável para contar e dividir essas histórias, né? Eu acho que assim, dia 28/9 é o dia da luta pela descriminalização do aborto. E eu acho que a gente cada vez mais tem vindo retrocessos no Brasil gigantes sobre essa temática, pelas ondas conservadoras ascendentes que tem vivendo não só no Brasil, mas no mundo. E eu vejo o seu trabalho como um sopro, assim, no meio dessa discussão tão tenebrosa, mas que vai contra essa corrente, buscando soluções assim, mas possibilidades em rede de mulheres para poder debater e trazer, né, ações palpáveis e também perante a lei. Queria muito que você pudesse falar um pouco mais sobre o Milhas e falar como o projeto funciona, como a gente pode ajudar, ou, enfim, o que você puder dividir com a gente. Eu brinco dizendo que
eu morro de vergonha da minha cara de pau. Então, assim, pedir é comigo mesmo. Eu não faço outra coisa. Bom, o Milhas nasceu, né, germinou, digamos assim, o grãozinho dele caiu numa terra fértil de uma maneira curiosa, porque em 2017, lendo jornais sobre a ida de uma mulher para a Colômbia para fazer um aborto legal, uma mulher pobre, né, uma mulher não privilegiada, aquilo me afetou de uma tal maneira que eu fiz um post no meu dia a dia, na minha rede social, dizendo que tal doar milhas para ajudar mulheres que não podem pagar a viagem e irem à Colômbia fazer um aborto seguro e legal. E eu tive 5 curtidas. Era final de 2017, a gente já tinha um impeachment, já tinha um governo fora Temer, já tinha uma situação que se anunciava muito tenebrosa, digamos assim, mas a galera estava seguindo com a sua vida, né? Muita gente pensava até que era importante tirar a Dilma, porque, não, democracia dá e passa, a gente resolve depois, né? Primeiro a gente tira a Dilma, então era muito... E em maio de 2019, final de maio de 2019, ou seja, um ano e meio depois, uma situação, um contexto político já estabelecido e muito diferente, muito pior, né? Eu, diante de uma matéria, acho que eu li na BBC, sobre mulheres que iam à Colômbia fazer abortos, eu peguei essa matéria e fiz um segundo post com a mesma frase. Quem toparia doar milhas para ajudar mulheres que não podem pagar a viagem, ir à Colômbia fazer um aborto seguro e legal? E em menos de meia hora, em talvez uma hora, 5.000 mulheres estavam debatendo o tema de maneira bastante animada, digamos assim. Eu me lembro que foram 1.200 corações. Na época eu contabilizei isso. Não sei quantas pessoas responderam diretamente: eu topo, para onde eu mando as milhas? E pessoas que diziam: mas isso é pecado, mas isso é crime, mais o bebezinho, mais não sei o quê, eram imediatamente quase que atacadas, não, inclusive não violentamente, mas era um debate muito vivo. E essa é, para mim, a pedra fundamental da criação do Milhas, baseado num sintoma, né, de que talvez exatamente por causa da perda de direitos, do andar para trás, da involução, do perigo não mais iminente, não mais em processo, mas de uma porrada que a gente tinha levado, né? Aquele era o momento de sair do armário com esse tema e de criar, a partir da necessidade de resistência, a construção, não na lei, mas na sociedade. O Milhas nasceu nesse momento, ele levou na verdade ele foi fecundado, né? Ele foi concebido naquele momento, ele levou alguns meses sendo gestado, sendo pensado do ponto de vista da segurança de quem vem pedir ajuda, da segurança de quem vem oferecer ajuda, da operação em si, como viabilizar. E eu posso dizer que a gente partiu do zero, ou seja, talvez hoje as situações sejam menos inéditas, mas durante muito tempo tudo era inédito e tudo me fazia coçar a cabeça e dizer: e isso, como é que a gente trata? Deve ter um buraco aqui de falar, de tanto que eu cocei a cabeça para buscar resposta para cada questão que se colocava. Em 28 de setembro, ou seja, estaremos fazendo nosso aniversário junto com o Dia Latino-Americano e Caribenho de luta pela descriminalização do aborto. Vamos estar completando 1 ano de milhas, digamos assim, oficialmente falando, né? Foi quando a gente botou a banda na rua, criou página de Facebook e foi falar, né? Foi para fora do armário, justamente, nasceu, né? Mas a nossa primeira viagem aconteceu em novembro. Final de novembro, começo de dezembro, e eu lembro do nosso encontro, onde eu trazia, inclusive, imagens super inéditas também, da primeira viajante que eu fui até o aeroporto encontrar. E era uma coisa linda, porque linda, né? Linda como uma reminiscência mesmo, né? Porque
Sofia, que é o nome que a gente deu para ela, Sofia estava pegando um avião pela primeira vez na vida. Esse avião arremeteu e não conseguiu pousar em Guarulhos, onde ele ia fazer uma conexão, e foi trazido para o Rio involuntariamente. E, de repente, Sofia, que nunca tinha entrado num avião, já tinha feito não sei quantos estados, foi levada para um hotel de companhia aérea, desses bem 5 estrelas, para dormir. Ela só tinha sandália havaiana, não tinha trazido sapato, que ela mora no Rio Grande do Norte. Ela não entendeu o que era o frio de 7 graus na Colômbia. E foi uma epopeia, verdadeiramente. Eu tive que ir para o aeroporto, inclusive forçar a Latam a inventar uma conexão no Rio de Janeiro que garantisse a ela estar em Bogotá na hora do procedimento, porque ela ia fazer um procedimento no dia seguinte, às 6 da manhã. Então, assim, epopeia, emoção, uma verdadeira sensação de estar mudando a vida de uma mulher naquele momento, né? Hoje a gente tem a consciência de estar mudando a vida de muitas mais mulheres, assim como dos seus dependentes, dos seus filhos, e quiçá, eu espero, da mentalidade brasileira, da lei no Brasil, e por aí vai todo uma perspectiva, né? Sim, que incrível. Acho muito interessante assim que o projeto ele começa em rede, né? Porque em rede assim, redes digitais, né, pensar em redes sociais e como a rede ela cresce, porque eu acho que ela é uma metáfora muito interessante para entender a rede de mulheres que passam por essa situação. Acho que quando a gente fala, né, de mulheres com útero, principalmente, que passam por toda essa situação desde o começo, né, da vida, de entender que vão engravidar em algum momento, de entender que existe, né, passam por essa situação e que no Brasil elas não têm a escolha, né, de interromper. Então, acho muito, muito interessante que começa em rede e que isso, como posso falar, reforça que precisa ser uma rede e que precisa ser uma rede de mulheres para cuidar dessa situação, né? Eu acho que se você pudesse falar um pouquinho como é organizar e pensar essa rede de mulheres entre solidariedade e também histórias que perpassam por aborto, acho que seria muito legal. E também se você pudesse falar se você já sofreu algum tipo de ataque direto, enfim. Uhum. Tá. Voltando para a nossa gênese, né? Eu lembro que quando a gente lançou no dia 28 de setembro, o Milhas, a gente fez o post no Facebook, era isso, né? Uma notinha, saiu em jornal, saíram uma comunicação, mandamos uma carta aberta para todo o movimento feminista, porque na verdade a gente era pessoas de fora que estavam chegando assim com essas ideias meio estranhas, né? E aparentemente perigosas ou arriscadas. Então a gente pediu meio licença e bênção para chegar com a nossa proposta, e não demorou 3 dias, uma mulher entrou em contato com a gente, né? Uma mulher negra, uma mulher da periferia do Rio de Janeiro, uma mulher mãe de 3 filhos e uma mulher que era provedora exclusiva na casa. Ela é casada há 9 anos, ela já tem 3 filhos e o marido estava desempregado. Então, ela era a única provedora daquela casa e ela se descobre grávida ao fazer o exame para colocar DIU. Era não é paciente, não é cliente, a gente chama de passageira, né? É uma passageira ideal. E o que vamos fazer agora, né? Porque tudo era inédito. Então, a gente lança pedidos com a nossa cara. Perdão, desculpa, aqui tem vento. Pedidos na internet, por favor, vamos escrever. Inventamos cotas de R$200 que pessoas podem oferecer. A gente consegue garantir a viagem da Ruth, né, o nome dela, e nesse meio tempo a gente se depara com o fato de que a Ruth está vivendo, na verdade, uma gravidez anembrionária, né? De inédito novamente, né? Meu Deus, o que é a gravidez anembrionária? Ela se cria no útero,
mas não existe, não existe ovo. O ovo mesmo não existe. É como se fosse uma fachada de gravidez, mas sem o ovo fecundado de fato. Então, com os recursos que a gente arrecadou correndo para a Ruth, a gente foi receber a Sofia, que chega logo depois, estudante nordestina, já mãe de uma filha de 6 anos, mãe solteira, uma moça que vivia em comunidade, que tinha, para a gente ter uma ideia, uma renda mensal de R$ 400 por mês. Com essa renda mensal, ela sustentava a filha, ela pagava aluguel, ela era estudante de serviço social e ela se encontrava naquela situação. Enfim, então, articulação de rede. Na verdade, a própria ideia do Milhas, ela se dá em cima do fato de que a gente não deva esperar dos governos, né, a resposta imediata para a questão social que o aborto coloca. E a gente não deve, não porque a gente seja melhor ou porque a gente queira se substituir ao Estado, mas simplesmente porque o Código Penal data de 1940. Então, assim, se a gente está sentado esperando mudar o Código Penal, ok, mas tem trabalho, tem coisas que dá para fazer antes. Talvez seja essa a melhor maneira de entender isso, né? Então, inclusive, a que ponto isso vai ajudar o Estado brasileiro a se dobrar para a realidade das mulheres brasileiras, a considerar a mulher brasileira como um ente de direitos, um ente de autonomia, etc. Então, nesse sentido, primeiro, né, a gente precisa da rede porque a gente não dá conta de bancar. Segundo, a gente não tem vontade de ser assistencialista. É uma maneira, inclusive, de colocar cada mulher no protagonismo de uma situação. Se não tem dinheiro, mas de que maneira você pode ajudar esse movimento a acontecer? Então, a gente tem mulheres que não têm meios para pagar a viagem, mas que vai gravar o vídeo da sua janela, que seja, se não quer se expor, e vai pedir essa ajuda, ou vai explicar a sua situação. E ela se coloca como agente do próprio meio que vão ser criados para que ela possa acessar esse direito. Quem pode pagar só um táxi para o aeroporto, vai pagar só o táxi para o aeroporto. Quem não pode, a gente vai pagar até isso. A rede é fundamental, porque ajudar indivíduos é muito bacana. Mudar o país é melhor ainda. Como é que a gente vai mudar o país? Dando condição a Maria, a Tereza ou a Vitória de acessar um aborto seguro e legal? Não. A gente vai mudar o país na medida que a gente faça as histórias da Maria, da Tereza e da Vitória, histórias que sejam percebidas, que toquem as pessoas, que mobilizem as pessoas, né? E que façam as pessoas saírem das suas situações ideais, digamos assim, de medo, de vergonha, de silêncio, de hipocrisia social, de solução alternativa, né? E partam para encarar, se não as próprias situações, mas as situações de suas iguais como merecedoras dessa urgência, dessa insurreição, né? Então, assim, no primeiro momento de pensar o Milhas veio pensado com 2 pontas. Ele tem um lado que é da mulher que precisa fazer, mas tem o outro lado da mulher que precisa ajudar, que precisa, como um movimento, né? A gente, na hora de escolher o logo, a gente fica assim, é o Ouroboros, né? É o cíclico, sai de uma porta e entra pela outra. Então, qual é o slogan da gente, né? Quem pode, ajuda quem precisa. Quem quer mudar a lei, ajuda quem não pode esperar por essa mudança. Na verdade, esse é o leitmotiv, né? E a gente não pode dar conta só de uma perna, até porque sem a outra a gente não consegue dar conta de uma.
É tudo muito interligado. A gente precisa dessa mulher que precisa para emocionar essa mulher que ajuda, e a gente precisa dessa mulher que ajuda para poder garantir a essa mulher que precisa o direito e o acesso. Bom, não sei se vale a pena já, é porque eu falo demais, então eu acabo não respondendo a pergunta. Acho que vale a pena, então, tirar esse mistério, né? Como é que funciona concretamente? Somos uma operação 100% digital, né? Pessoas entram em contato com a gente, tanto para ajudar quanto para ser ajudada, via e-mail, WhatsApp, Facebook, e-mail, Instagram, claro, Twitter. A gente vai responder a ela com uma série de perguntas para tentar entender não só a situação dela do ponto de vista médico, social, econômico, de vida, de situação emocional, familiar, de contexto, e a partir daí vai propor a ela possibilidades legais e seguras que a gente tem a oferecer, seja encaminhando ela para serviços de aborto legal no Brasil, da rede SUS, porque não da rede privada também, né? Vamos combinar que o Código Penal diz que o aborto é autorizado por lei quando a gestação é fruto de uma violência sexual. Então, nada impede um médico no seu consultório de proceder a esse abortamento, nas melhores condições de segurança jurídica e clínica. Mas, classicamente falando, pela rede SUS, e a gente, obviamente, não vai colocar a mulher numa boca de leão, num desses serviços que estão completamente aparelhados pelo fundamentalismo, a exemplo dos conselhos tutelares, alguns serviços de aborto legal, alguns serviços de acolhimento às vítimas de violência sexual nos hospitais do SUS estão totalmente aparelhados por carolas ensandecidas e fundamentalistas. A gente vai evitar essa gente, a gente vai denunciar essa gente na ouvidoria do SUS, na lei do minuto seguinte, no Ministério Público Federal, e a gente vai direcionar a mulher a um serviço acolhedor, respeitoso, observador de uma portaria do Ministério da Saúde, sobretudo uma portaria que seja constitucional, não essas porcarias que estão tentando empurrar. Né? Existe uma norma técnica vigente que data de 2012, que é absolutamente constitucional, respeita o médico, respeita a mulher, respeita a lei. E aí a essa norma técnica tentam trazer porcarias por cima dela para justamente promover o crime, né? Para aumentar a taxa criminosa de aborto. A gente vai driblar tudo isso, levar para os serviços que funcionam de maneira respeitosa para com a mulher e para com os médicos e garantir a ela o acesso ao aborto legal. Ou a gente vai, com ela, costurar a possibilidade dela viajar para a Colômbia, para a Argentina, para o México, dentro do contexto legal de cada país. Cada país vai ter sua própria norma de legalidade, a gente vai observar cada uma delas e estudar junto com a mulher quais são as necessidades concretas que ela tem em termos de ajuda para realizar essa viagem. Né? Para umas a gente vai dar orientação, para outras a gente vai colocar em contato com a clínica, para outras a gente vai negociar os valores dos procedimentos com as clínicas em nome dessa mulher, e existem os casos que a gente vai financiar 100% da viagem dela, desde a emissão, o GRU, da emissão do passaporte, até a anestesia, até a vacina de imunoglobulina que ela vai precisar receber na hora do procedimento e tal. Então, esse é o MILAS. Obrigada, Ju, por contar tudo isso pra gente. Parabéns pelo seu projeto. Nossa, é incrível, assim, é disso que a gente precisa mesmo. Eu pensei muitas vezes naquela frase da Greta Thunberg, que ela fala assim, que a mudança a gente não vai esperar, não pode esperar dos governos, porque ela não vai acontecer lá. Ela vai acontecer com as pessoas, com os nossos próprios passos, com as nossas próprias decisões. E eu acho que esse projeto, como outros que a gente já estudou na nossa revista,
eles passam de volta esse poder para quem realmente deve ter, né, que é sobre nossas próprias vidas. E eu acho que muitas vezes o governo ou as nossas próprias organizações sociais distanciam isso de nós, principalmente das mulheres e de outras partes da sociedade que são oprimidas, né, pelo sistema patriarcal. Então, parabéns por isso, realmente, assim, arrasou. Eu fico muito feliz de poder ter contribuído também no projeto. Pessoas contribuam no projeto mais, porque precisamos dele. E eu vou comentar um e-mail que eu recebi do projeto também, que fala que o objetivo dele não é, como você tinha dito no começo da entrevista, não é mudar a lei apenas, mas mudar a mentalidade das pessoas. Eu acho que esse é o processo mais lento e o mais necessário mesmo para uma mudança verdadeira, assim, né? E realmente é devagar, mas é passo de formiguinha, a gente tem que continuar, né? Não tem como correr nessas coisas. Então, eu vou passar a palavra para você novamente, se você puder comentar sobre isso, sobre como você vê esse passo a passo e talvez, não sei se você já foi para outros países onde é legalizado o aborto, como você vê as pessoas, a visão das pessoas sobre isso, né? Se você vê uma diferença do que aqui no Brasil. Bom, fatiando, eu acho que a primeira coisa existem frentes de atuação para você fazer qualquer coisa eficaz que não é uma única direção, né? Sei lá, se a gente vai para a vida animal, a gente vê estratégias de caça que são diversificadas, você tem que aplicar de vários pontos, e eu acredito nisso, né? Talvez a gente aqui no Brasil tenha ficado muito de uma maneira única, uma abordagem única das questões do feminismo ou da legalização do aborto, mais especificamente, e que isso... o fato qual é? Em 1940, uma lei autoriza o aborto legal em caso de estupro. Tá? Em 2020, uma criança de 10 anos não pode acessar esse direito. Então, assim, primeira constatação, mudar a lei não é tudo. Né? Podemos ter uma lei que seja... O que adianta se, na verdade, um ministro vai escrever... Um ministro não, né? Um militar interino vai escrever portarias como essas que estão nos lançando, tentando nos lançar goela abaixo. Do que serve mudar a lei se os corações e as mentes não integram essas noções para poder, quem quer acessar o seu direito, acessá-lo com respeito, e quem não está nesse lugar, respeitar a lei. Né? É bem o caso de pensar que respeitar a lei, os fundamentalistas respeitam as leis que eles querem, né? E que eles pretendem que sejam as leis de Deus. Porque as leis brasileiras eles desrespeitam e desde sempre. Né? Só quando lhes interessa é que o valor da lei faz sentido. Desculpa, gente, tem uma porta batendo, mas eu não consigo modificar isso. Bom, isso é uma parte do pensamento e da reflexão. A outra parte qual é? Talvez a gente não esteja vivendo o melhor momento para se avançar ao nível legal, ao nível legislativo, ao nível de conquistas legais, formais. Tá? A isso eu diria que esse é, sem dúvida, o melhor momento para gritar as atrocidades, os absurdos, os grotescos do que vem sendo realizado, e o quanto isso nos permite mudar essas mentalidades. Numa situação de meia estabilidade, de meio respeito, né? Numa situação em que a clínica chique, de luxo, está lá funcionando numa boa,
protegido, quem pode pagar tem a solução, então não pensa mais nisso. Quem não pode, morre, mas até para defender o Estado de Direito, né, os governos mais progressistas, então é melhor abafar, é melhor não falar muito nisso. Né? Haja visto o caso das 10 mil mulheres no Mato Grosso do Sul, né, que acontece dentro de um momento de progressismo, de Brasil se tornando de governo Dilma, para falar tudo, né? O melhor momento para você se sentir aviltada, se sentir no limite, tomar coragem de sair da cadeira, de sair do armário, de dizer chega, acabou, né? Ultrapassou o limite, não existe momento melhor do que o momento em que os limites são ultrapassados. Então, assim, a essas pessoas que acham que agora não é o momento, eu sinto me oferecer o direito de discordar dela. Esse é o momento, não há outro, esse é o momento. Né? Inclusive porque nesse momento você está conquistando corações, está conquistando mentalidade, narrativas, né? E você está fazendo a sociedade vir junto. E, por último, uma terceira fatia dessa questão é que, ainda que esse não seja um momento de transformar ao nível legislativo, ao nível legal, esse talvez seja um momento muito oportuno para a gente reforçar uma realidade que já existe, transitar dentro do que é possível, porque a minha experiência com a Colômbia, e eu fui para a Colômbia, eu estabeleci contato com o aborto legal na Colômbia, e venho fazendo a mesma coisa na Argentina, mostra exatamente o que acontece com a gente no Brasil. A Colômbia, ela criminaliza o aborto. A lei colombiana criminaliza o aborto exatamente como no Brasil. A lei colombiana pressupõe 3 excludentes de ilicitude, as 3 causales que se fala na América Latina, não são idênticos, mas são muito próximos das situações de excludentes de ilicitude brasileiras. Vítima de violência sexual, portadores de malformação fetal e risco para a saúde materna. Os detalhes são esse risco é valorado como risco físico e psíquico e risco ao bem-estar. Não é um risco de morte, mas é um risco de bem-estar. As malformações fetais, não existe essa coisa tão afunilada como no caso brasileiro, que só autorizaria de uma maneira já estabelecida por lei, no caso de anencefalia, e a violência sexual é a violência sexual. De qualquer modo, o fato é que essas 3 causales abrem acesso a toda mulher na Colômbia que queira acessar o aborto seguro e legal. Então, a gente tem uma situação quase equivalente à do Brasil, onde todo mundo, inclusive as mulheres brasileiras que chegam na Colômbia para abortar, cabem nessas 3 causais. Faz sentido lembrar que essas causales não nasceram da natureza, não é uma combustão espontânea, mas elas são frutos de batalhas, de questionamentos, de um processo que eu brinco quase com humor negro, de um processo de alargamento, de arrombamento da lei, para que a lei desse conta da necessidade da mulher colombiana, na sociedade colombiana. Né? A gente pode até falar da lei. Né? É uma bela vingança, digamos assim, das mulheres. Né? A lei cabe tanta gente porque se forçou a caber tanta gente. O entendimento do bem-estar ele foi introduzido pela Corte Constitucional a partir dos diversos questionamentos.
Porque, senão, naturalmente, ele poderia ser exatamente como no Brasil, risco de vida para a mulher. Ponto. Né? Estupro, ponto. O que é o estupro hoje? Em 1940, quando o Código Penal disse que, em caso de estupro, o aborto era permitido, o marido podia estuprar a mulher quando lhe conviesse. Hoje não. Por quê? Porque o entendimento social evoluiu nesse sentido. Então, hoje, o mesmo Código Penal vai receber, acolher o direito dessa mulher que foi estuprada dentro do casamento, dentro da família, para acessar a coisa. Então, cabe a nós um pouco, ainda que a gente não possa descriminalizar, legalizar o aborto, cabe a nós arrombar essa lei. Cabe a nós fazer com que essa lei nos contenha os nossos direitos fundamentais e necessidades reais. Então, assim, tudo isso é hoje, é agora. Tá? E é um exemplo muito interessante, só para dar a consistência disso, de que a Argentina hoje está atravessando um ponto muito intermediário entre o Brasil e a Colômbia. A Colômbia fez com que a Corte Constitucional remoldasse as causales no sentido do direito e no sentido da necessidade de uma sociedade contemporânea. As leis, as causales argentinas, elas vão um pouco no mesmo sentido que as brasileiras e as colombianas. E hoje a Argentina tem coragem de exercer essas causales. O Brasil ainda não tem essa coragem. A Argentina hoje, a gente fala assim, não, peraí, a lei na Argentina ainda não mudou. Por que se faz aborto legal lá? Porque hoje a Argentina tem coragem de ir até o limite que a lei lhe permite. A gente ainda não tem essa coragem. A gente não tem uma clínica privada que faz aborto legal no Brasil. A gente não tem a coragem de... até tem, e é uma conquista que a gente vem fazendo, de dizer que o cara, o namoradinho, que arranca a camisinha escondida para um ato sexual consentido com preservativo, e ele vai e tira escondida a camisinha, isso é estupro, isso é violação sexual mediante fraude, tem a mesma condenação, equivale a estupro, cabe sim dentro da lei. E aí a gente sai de uma situação onde a mulher mesmo não se sabe violentada. Quando ela fica grávida, o garoto, no melhor dos casos, vai dizer para ela: ah, cara, para, sem camisinha é tão melhor, amanhã você toma a pílula do dia seguinte. E no pior dos casos, quando ela fica grávida, muda o telefone, bloqueia e pronto, acabou. Quando você traz essa situação para dentro do aborto legal, por violência sexual, por estupro, dá uma olhada na qualidade das relações heteroafetivas e pensa quantas mulheres vão ser abarcadas dentro dessa nova configuração legal. Né? Sim, eu vou fazer uma pergunta sobre isso, porque isso é incrível, assim, repensar o que significam esses conceitos, né? Só que quando você diz o Brasil ainda não tem coragem, e no caso a Argentina tem coragem, você diz que quem que está decidindo essas coisas, entendeu? É o médico. Quando você chega e fala, eu fui estuprada pelo meu namorado, o médico vai dizer isso é impossível? Ou é a própria mulher que ainda não tem essa consciência? Ou é outra pessoa ainda? Eu não entendo onde está, porque eu nunca passei por uma situação dessa. Então, se você puder explicar isso, ia ser legal. Eu acho que isso passa primeiro pela mulherada na rua, antes de mais nada. Né? De novo, a gente tinha um governo de Cristina Kirchner na Argentina. E não rolou. Rolou talvez né? Assim, a premissa disso, que é a mulherada na rua. Né? Não vamos desconsiderar que os processos são evolutivos, não é um processo assim. Mas, diante hoje de uma perspectiva de progressismo aliada a uma consciência que já foi para a rua, que já gritou, que já
entrou Senado adentro, que já entrou Congresso adentro, que já colocou essa pauta, já retirou essa questão do fundo dos tabus, as clínicas, o próprio Estado lê a Carta Constitucional sobre as luzes que a sociedade está projetando. Então, essa clínica que antes ou não fazia ou fazia clandestinamente, ela faz abertamente, porque é legal. Tá? Então, o risco para a vida da mulher, quando a mulher está prestes a se suicidar, isso é um risco de vida. Pronto! Está considerado dentro da situação de risco de vida para a mulher. E aí você começa a aceitar trabalhar no nível de legalidade, isso, obviamente, sem falar que uma boa parcela prefere a clandestinidade porque é mais lucrativo, né? Lógico. Mas o médico tem serviço ainda de aborto legal que não vai considerar o stealthing, que é a violação sexual mediante fraude, mais conhecido como tira a camisinha escondido, né? Como estupro. A gente denuncia esse serviço no Ministério Público. Vai servir para hoje? Provavelmente não. Vai servir para amanhã? Espero que sim. Vai confrontar aquela médica que disse isso não é estupro com uma ideia nova, que talvez, enfim, água mole em pedra dura, é o eterno princípio, né? Então, eu acho assim que não fazer algo nesse momento seria imperdoável. Seria imperdoável. Quer dizer, 5.000 mulheres não passam a discutir a questão do aborto porque eu caí num bom momento do Facebook. 5.000 mulheres começam a discutir a questão do aborto porque elas estão ouvindo falar do aborto, porque elas estão vendo a Damares dizer tudo que a Damares diz e estão coçando a cabeça dizendo, peraí, gente. Então, esse momento em que você coça a cabeça e diz, espera aí, é o momento de você ir lá debater com essa mulher. Outra lição muito dura que a gente está aprendendo é que acho que a sociedade brasileira se confortou muito bem, tanto na hipocrisia social, tanto na clínica clandestina, como ela se conformou na situação de, eles são burros, deixa eles para lá. Por quê? Porque eles não estavam no lugar de mando, de poder. Né? Então, era muito fácil ter uma sociedade totalmente fissurada, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista intelecto, espiritual, cognitivo, e dizer, né? Eles estão fora, era um quarto mundo quase, né? Terceiro mundo, era um lumpen. A gente está acostumado a falar de luta de classes, mas tinha um lumpen que não é necessariamente econômico, mas um lumpen, né? Um lumpen que é o terraplanismo, que é o fundamentalismo religioso, que foi ficando à margem. E aí, hoje, a gente está vendo que a gente devia ter ido falar com essa gente, que a gente devia ter ido debater os temas com essa gente, que a gente não vai crescer sozinho, a gente não vai evoluir pela metade, a gente vai evoluir todo mundo junto, ou a gente não vai evoluir. Deu uma falhinha? É a mesma questão da renda, né? A renda tem uma certa quantidade de riqueza no mundo. Ou a gente vai distribuir essa riqueza e vai distribuir, ou seja, todo mundo vai ter muito menos, mas ninguém vai estar passando fome, né? Eu acho que ao nível da ideia, do convencimento, da conquista do desenvolvimento humano, eu acho que a coisa se dá da mesma maneira. Em vez de ficarem os ilustres aqui, os iluminados aqui, uma casta absolutamente crassa, inferior e abjeta, né? Que a gente viu surgir, né? Com todo o seu poder de debate, de conquista, de proselitismo e tal, a gente pensar que a gente vai ter que sair desse lugar de iluminado e vai ter que vir aqui debater
conquistar no argumento, tocar o coração, iniciar dúvidas e não certezas, né, para transformar isso. Em todo caso, assim, é uma mistura do que eu trago de roteirista, de diretora, com uma perspectiva de militância que eu possa ter, né, e que se inaugura talvez com Milhas nesse momento. Muito legal. Não, imagina, Ju, acho que é incrível assim, a gente ter esse nível de discussão, assim, principalmente porque acho que a gente está vivendo uma pós-era da informação, migrando para uma era da desinformação, né? Já estamos na era da desinformação e eu concordo muito com você que assim, a gente precisa ter esses diálogos, precisa não ter medo de trazer informação, de trazer, né, embasamento teórico e se afastar cada vez mais da desinformação. E eu acho que o Milhas também traz muita informação para as mulheres, assim. Então, acho que muitas das, por exemplo, nesse encontro que a gente está tendo agora, eu já esclareceu muitas coisas que eu mesma não sabia, mesmo sendo uma pessoa que pesquisa, que está dentro. Então, eu acho que para finalizar um pouco, acho que a coisa que mais fica para mim, assim, que acho que é interessante passar para as pessoas também é busquem essas informações, assim, né? Eu acho que o Milhas, para além também de uma ajuda efetiva, ele é um canal que pode ajudar muitas mulheres a entenderem o momento que elas estão vivendo, entenderem as possibilidades que elas têm, porque existem, e que eu convido, assim, a todas as mulheres que estão na situação de uma gravidez indesejada, ou que conhecem mulheres que também estão na situação. O Milhas é um canal que eu conheço, que a gente trouxe para o Matriarca, justamente porque é um canal que eu acredito que pode trazer acolhimento, pode trazer uma rede, pode trazer, enfim, uma ação potente para essas mulheres não se sentirem também tão deslocadas e tão perdidas nesse momento. A gente vai deixar nas informações daqui todos os canais do Milhas, né? O site, as redes sociais, o e-mail. Campanha da benfeitoria para poder doar. Sim, exatamente. Vamos deixar todas as informações, tudo que a gente puder, e para as pessoas poderem se informarem, também divulgarem. É muito importante divulgar, como a gente viu as redes, né? Tipo, um pequeno post viralizou para 5 mil mulheres abrirem uma discussão. Então, eu mostro aqui, coloco aqui também a potência da gente poder divulgar. Nós da Matriarca vamos divulgar sempre que a gente puder, sempre que a gente, né, tiver novas informações. E eu agradeço demais, Ju, por você ter conversado com a gente. Tenho certeza que também vão ter outros momentos que a gente vai poder dialogar e trazer mais diálogos. E perguntar se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa para... Pode falar. Uma pequena coisa, assim, eu acho que eu parto de uma constatação, às vezes, muito difícil, muito dolorosa, de me perceber a única pessoa a dividir com uma mulher a situação de gestação indesejada dela. Muito mais vezes do que seria normal. Eu sou a única, a gente nunca se viu, a gente não se conhece, a gente nunca vai se encontrar, e ela tem em mim o único interlocutor de um negócio que é tão doído, tão complexo, tão difícil para ela. A resposta disso, né, e que é uma das coisas que mais dá um prazer absurdo, é um prazer sensorial, é um prazer que eu sinto demais nessa ação, que é o de ver essa mulher ao longo das semanas que a gente eventualmente vai ter essa relação, essa mulher sair do lugar da gestação indesejada, da solidão, do medo, de todas as coisas, para uma situação de mulher de autonomia, de ir para o México sem falar uma língua, de uma palavra de espanhol, pegando um avião pela primeira vez, se virando, se descobrindo capaz de coisas que ela nunca imaginou que ela seria. Então, assim, é uma coisa muito ruim lá na origem e uma coisa orgásmica, eu diria, lá na saída. Entendeu? Isso são as emoções nas quais a gente trafega no dia a dia do Milhas. E
Informação é tudo. Viva ela. Viva. É lindo isso. Eu vou fazer um comentário que me pareceu um pouco o relato de um parto, sabe? Que começa difícil, vai passando pelas fases e de repente você chega numa nova situação completamente diferente. É como se essa mulher tivesse se renascendo, né? Quando ela sai desse momento e vai para uma nova vida, assim. Então, lindo, muito lindo isso. Obrigada, Renata. Amei fazer essa entrevista. Nossa. E vamos manter a luta acontecendo, né? Para a consciência. Vamos. Viva a rede, viva a rede. Viva a rede. Então, e vivam as histórias, né? Acho que viva as histórias das mulheres, viva essa divulgação das histórias das mulheres, e que eu acho que principalmente um dos grandes motivos que a gente está fazendo a Matriarca, é poder divulgar histórias, conectar mulheres e reconectar com as nossas próprias histórias. Então, eu agradeço muito a Juliana mais uma vez, a Josefina mais uma vez também por estar aqui, todos também que estão assistindo a gente. As informações do Milhas pela Vida das Mulheres estão aqui embaixo na descrição dessa entrevista. Quem puder também se inscreve no nosso canal, dá um like, dá um share também para as mulheres se conectarem. E a gente se vê na próxima entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês duas.